Hare Krishna, bom dia. Tem alguém aí do outro lado? Estamos aqui na Ecovila Govardhana. Não estou vendo ninguém aí. Opa, apareceu. Começaram a aparecer. Então, semana nova, segunda-feira é dia de começar com uma atitude enérgica logo para que a semana seja auspiciosa, né? A Vai Prasada, o Falcon, que deve ser a vaquinha, né? Que eu chamo ele de vaquinha, que é o Praladananda. É isso, né, Falcon? A Laís, aí o pessoal tá chegando devagarzinho, vamos lá, né? Então, ok. Continuando nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Primeiro canto, capítulo 9, a morte de Bhismadeva. Hoje o cenário é diferente. Para quem conhece a Ecovila Govardhana sabe onde eu estou. Aqui atrás tem duas árvores, vocês estão vendo uma só. Castanheira, assim, muito antiga, centenária, muito linda. E o problema daqui é que às vezes passa alguns carros, mas não sei se vai atrapalhar. Então vamos lá. Canto 1, capítulo 9, verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye. Então vamos lá. Asyanubhavam Bhagavan Veda Guhyataman Shivaha Devarshir Narada Sakshat Bhagavan Kapilo Nripa. A tradução de cada palavra: Asya, dele, Anubhava, glórias, Bhagavan, o mais poderoso, Veda, conhecem, Guhya Tamam, muito confidencialmente, Shivaha, o Senhor Shiva, Devarishi, o grande sábio entre os semideuses, Narada, Narada Muni, Sakshat, diretamente, Bhagavan, a personalidade de Deus, Kapila, Kapila Deva, Nripa, ó Rei. Então, tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó Rei, o Senhor Shiva, Narada, o sábio entre os semideuses, e Kapila, a encarnação de Deus, todos conhecem muito confidencialmente suas glórias através de contato direto. Então repitam: ó Rei, o Senhor Shiva, Narada, o sábio entre os semideuses, e Kapila, a encarnação de Deus, todos conhecem muito confidencialmente suas glórias, através de contato direto. Significado: os devotos puros do Senhor são todos bhavas, ou pessoas que conhecem as glórias do Senhor em diferentes serviços amorosos transcendentais. Assim como o Senhor tem inumeráveis expansões de sua forma plenária, há inumeráveis devotos puros do Senhor, que estão ocupados no intercâmbio de serviço em diferentes disposições. Ordinariamente, há 12 grandes devotos do Senhor, a saber, Brahma,
Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Bhishma, Janaka, Shukadeva Goswami, Bali Maharaja e Yamaraja. Bhishmadeva, embora seja um deles, mencionou apenas 3 nomes importantes dos 12 que conhecem as glórias do Senhor. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, um dos grandes acharyas na era moderna, explica que Anubhava, ou a glória do Senhor, é primeiramente apreciada pelo devoto em êxtase, manifestando sintomas de perspiração, tremor, choro, erupções corpóreas, etc., que são depois acrescentados pela compreensão fixa das glórias do Senhor. Essas diferentes compreensões de bhavas são reciprocadas entre Yashoda e o Senhor, atando o Senhor com cordas. E quando o Senhor dirige a quadriga no intercâmbio de amor com Arjuna, essas glórias do Senhor são exibidas em sua subordinação diante de seus devotos, e este é outro aspecto das glórias do Senhor. Ou seja, aqui Prabhupada está dando 2 exemplos, né? A relação de Krishna com Mãe Yashoda e a relação de Krishna com Arjuna. E o que há em comum entre eles é que, tanto no caso de Yashoda quanto no caso de Arjuna, Krishna se coloca como subordinado. No caso de Mãe Yashoda, sabemos, né? Como filho dela, ele foi punido por ela, foi atado num pilão de madeira, né? Então ele se subordinou ao amor dela. E no caso de Arjuna, a mesma coisa. Logo no início da Gita, quando Arjuna pede para Krishna conduzir a quadriga dele até o meio dos 2 exércitos para ver com quem ele teria que lutar, aí no significado Prabhupada diz que Krishna mostrou ali uma opulência, né? Porque ele se subordinou à ordem do seu devoto. E na verdade não é assim, né? Nós que devemos nos subordinar à ordem de Krishna, mas Prabhupada explica que Krishna sente mais prazer em obedecer o devoto do que em ser obedecido por ele. No caso, um devoto puro. Inclusive, Prabhupada disse que há uma competição, né? O devoto sente prazer em obedecer Krishna e Krishna sente prazer em obedecer o devoto. Eles competem para ver quem obedece mais, né? Então vamos lá. Essas glórias do Senhor são exibidas em sua subordinação diante de seus devotos, e este é outro aspecto das glórias do Senhor. Shukadeva Goswami e os Kumaras, embora situados na posição transcendental, foram convertidos por outro aspecto de bhava e tornaram-se devotos puros do Senhor. As tribulações impostas pelo Senhor aos devotos constituem outra reciprocação de bhava transcendental entre o Senhor e seus devotos. O Senhor diz, atenção, essa frase é importante para o momento atual. O Senhor diz: eu ponho meu devoto em dificuldade. E assim, o devoto torna-se mais purificado na reciprocação. Talvez reciprocidade fosse uma palavra melhor, né? Transcendental de bhava comigo. Ou seja, eu ponho meu devoto em dificuldade, assim o devoto torna-se mais purificado na reciprocação ou reciprocidade transcendental de bhava comigo, né? Então tudo depende da forma que nós reciprocamos a dificuldade. Se a gente aceita, ó, Krishna está me colocando em dificuldade, que bom, eu vou ter que reciprocar, né? Vou ter que me entregar mais, vou ter que me render mais, vou ter que fazer melhor a minha parte, né? Isso é por isso que num determinado vídeo desse eu disse, né, que é o momento de ver quem é quem, né? Como é que a gente vai reagir diante desse momento, como foi dito aqui, que Krishna está nos colocando numa certa dificuldade, né? E aqui Prabhupada está dizendo que nós nos purificamos se reciprocamos transcendentalmente com Krishna.
Colocar o devoto em problemas materiais implica em liberá-lo das relações materiais ilusórias. Outro ponto bom. Certamente somos devotos, mas ainda estamos atados a muitas cordas de ilusão, né? Presos a conceitos como Rupa Goswami diz, sociedade, amizade e amor materiais, né? Acreditamos na importância de uma vida social material, de uma amizade material, de amor material. E Krishna misericordiosamente nos coloca em dificuldade para a gente rever esses conceitos, né? O que foi dito aqui é que ele tenta nos libertar dessas relações materiais ilusórias. Krishna é perito em fazer isso, né? As relações materiais baseiam-se na reciprocação. Ui! Não é melhor reciprocidade? Acho que é, né? Na reciprocidade de desfrute material. Outro ponto interessante. Por que Krishna quer fazer com que a gente, assim, seja liberado das relações materiais? Por quê? Não sei, Acabei de ler. Por quê? Por quê? Acabei de ler. Escreve aí quem entendeu. Porque as relações materiais baseiam-se em desfrute material. Sociedade, amizade e amor, né? Tem aquele verso lindo no Néctar da Devoção, Bhaktirasamrita, que o Rupa Goswami fala: meu querido amigo, se você quer continuar desfrutando da sociedade, amizade e amor materiais, então não olhe para Krishna, que está na beira do Keshigata, né? Naquela parte do Yamuna, onde ele matou o cavalo, o demônio, o Kesh. Não olhe para ele, que ele está ali na beira do Yamuna, apoiado assim, posicionado naquelas 3 curvas, né? Que Krishna tem só ele consegue ficar com aquela elegância, né? Não olhe, porque se você olhar para ele, você vai perder assim o interesse por sociedade, amizade e amor materiais, né? Então aqui está sendo dito isso. Krishna coloca os devotos em dificuldade, porque assim ele vai nos purificar, nós vamos nos libertar dos relacionamentos materiais. E a importância disso é que sempre os relacionamentos materiais, eles estão ligados ao desfrute material. Então, e mais um ponto aqui para o Prabhupada fala: as relações materiais baseiam-se na reciprocidade de desfrute material, que depende principalmente de recursos materiais, né? Tipo, é um abrigo, né? Assim, sociedade, amizade, é um recurso material não só econômico, mas sentimental também, de apoio material, e dessa sensação falsa que eu estou sendo protegido pela minha família, pela minha sociedade, pelos meus amigos. Evidentemente, isso não se refere a tudo isso materialmente falando, né? Porque a relação na sociedade espiritual da ISKCON, a relação com a amizade espiritual e com o amor espiritual é exatamente a solução, né? Mas o que Krishna está dizendo, o que Prabhupada está dizendo, é que ele tenta fazer com que a gente se desligue, se liberte disso materialmente falando, né? Porque isso é um abrigo, né? A gente, né? Prabhupada fala isso no Chaitanya Charitamrita, que essa ideia de você se abrigar na sociedade, amizade e amor materiais é uma ideia tão tola quanto uma pessoa que está se afogando no oceano, aí de repente passa um cachorro, aí ele se agarra no rabo do cachorro. Não vai adiantar nada. Ele e o cachorro vão afundar junto, né? Então a gente se agarra, né? E a gente vê isso, as pessoas querem ficar juntas, né? As pessoas, as famílias querem ficar juntas, todo mundo ali como se fossem salvar um outro. Mas nós temos que nos abrigar em Krishna mesmo. Agora mesmo está dando um tipo de inseto aqui. Chega a noite eles ficam todos juntos, né? Eles ficam todos juntinhos, acho que um para proteger o outro, para aquecer o outro. Então isso é um conceito material, de se defender, né? Do ponto de vista material.
Tá dando para ouvir aí, pessoal? Porque agora tá passando um caminhão aqui, tá barulhento. Me diga aí se tá tudo ok. Espero que seja. Ninguém disse nada. Então vamos continuar a leitura. Portanto, quando os recursos materiais são tirados pelo Senhor, o devoto é 100% atraído ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Dá um certo medo, não dá? Krishna tirar tudo, né? Uau! Krishna vai tirar tudo para nós nos atrairmos ao serviço devocional. Nós ainda não estamos nesse estágio, né? Que no capítulo passado, a Rainha Kunti, ela falou sobre isso, aquele famoso verso, acho que é o verso 25, que ela diz, Vipada Shanto Tatsaswar, ou seja, Krishna, é que venham as calamidades, né? Porque quanto mais calamidade, mais eu me abrigo em você, mais eu medito nos seus pés de lótus, e quanto mais eu medito nos seus pés de lótus, mais eu estou livre de qualquer sofrimento. Então, obviamente, a gente não vai pedir calamidades, mas se elas vierem, nós temos que entender que estamos prontos, né, para nos abrigar, senão Krishna não mandaria. Então o Prabhupada está dizendo isso aqui, que as tribulações oferecidas pelo Senhor a seu devoto são diferentes. Ah não, esse é outro ponto, né? O Senhor, deixa eu voltar um pouquinho. Quando os recursos materiais são tirados pelo Senhor, o devoto é 100% atraído ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Desse modo, o Senhor arrebata a alma condicionada do atoleiro da existência material. As tribulações oferecidas pelo Senhor a seu devoto são diferentes das tribulações resultantes da ação viciosa. Ah, isso é um ponto interessante. Recebi algumas perguntas, né, dizendo, os devotos estão sofrendo, assim como todo mundo está sofrendo, os devotos estão sofrendo, isso é karma. E aqui Prabhupada está explicando que não. Essas tribulações oferecidas pelo Senhor a seu devoto são diferentes das tribulações resultantes da ação viciosa. Não é karma, é uma misericórdia. Tem um verso muito lindo no 10º canto do Bhagavatam, falado pelo Sr. Brahma. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele diz, Tatenu kampansu samiksham mano bhunjana evatma kritam vipakan ridvag vapurbir vidadhan namaste jiveta yomukti pades sadaya bhakti. Sadaya bhakti. Ele diz o seguinte, que uma pessoa que mesmo kritam vipakan, que esteja sofrendo, kritam, aquilo que foi feito, vipakan, atividade pecaminosa do passado, né? Então um devoto, mesmo sofrendo as suas atividades pecaminosas passadas, Tate Anukampan, Anukampan é compaixão, né? Pela misericórdia de Cristo, os problemas vêm e ele sofre as reações, momento de sofrimento, mas se ele faz isso com sinceridade e Ridvag Vapuvir Vidadhan Namaste, Vidadhan, e ele oferece, Rid, seu coração, Vag, suas palavras, Vapurvir, seu corpo, oferece, né? E Namaste, reverencia Krishna através do coração, das palavras e das ações, porque a reverência não é só algo assim mecânico, né? É oferecer mesmo, coração, mente, corpo, tudo, palavras principalmente. Então, se essa pessoa faz isso, mesmo sofrendo, Vidadhan Namaste, Jiveta Yomukti Pade, ela tem o direito legítimo da liberação. E no significado, Prabhupada fala que todo devoto tem que passar por isso. Krishna precisa nos testar para ver se, apesar das dificuldades, nós continuamos oferecendo a nossa vida, nossas palavras, nosso coração, nossa energia, nossa mente a Krishna. Se fizermos isso, apesar do sofrimento, né, não perdermos a fé, Sadaya Bhakti, nós iremos ter assim seremos herdeiros legítimos da Mukti Pada, da liberação. Muito bom esse verso, né? Como é? Tatenu Kampan Susamik Shamano. Por compaixão, Krishna dá
o sofrimento para o devoto, e mesmo diante do sofrimento, o devoto continua com muita sinceridade oferecendo sua vida a ele e não se abala, não perde sua fé, não se desvia da sua prática espiritual. Com isso ele ganha o direito legítimo da liberação. Esse verso tem tudo a ver com o momento que a gente está atravessando, né? Então tem mais um pouquinho aqui do significado de Prabhupada. Então depois de dizer que as tribulações, o sofrimento do devoto não tem nada a ver com karma, é uma misericórdia, né? Aí no final, Prabhupada disse: todas essas glórias do Senhor são especialmente conhecidas pelos grandes Mahajanas como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara e Bhishma, como se mencionou acima. E podemos nos capacitar a compreendê-las pela graça deles, né? Ou seja, todo grande Mahajana, todo grande devoto, existem oficialmente os 12 Mahajanas, Prabhupada citou aqui, mas todo devoto é um Mahajana. Maha, grande, Jana, personalidade. Então, um devoto é uma grande personalidade, né? Prabhupada diz isso, que os devotos, eles não reagem como seres humanos. Como é que um ser humano reage? Ah, alguém me xingou, eu vou brigar com ele. Alguém fez algo contra mim, eu vou dar o troco. Alguém, sei lá, uma situação difícil, aí eu vou, sei lá, fazer o quê? Então, o modo da paixão, né? Os seres humanos agem no modo da paixão. O devoto está além disso. O devoto, tudo o que acontece, além da situação normal, né? O devoto para e o devoto observa a situação, tenta entender o que está acontecendo e não reage impetuosamente. Ele para e tenta analisar as coisas do ponto de vista filosófico, né? Não é só, eu vou ficar rezando para Krishna não pegar coronavírus. Isso é devoto de terceira classe, né? Devotos, nesse momento, muitos estão só preocupados em se proteger, em vez de se preocuparem em proteger os outros devotos, as outras pessoas, proteger o movimento e proteger-se, não só materialmente, mas proteger-se espiritualmente, que é o que a gente tem que fazer, né? Então, um devoto, ele tem características que os seres humanos não têm, características extremamente divinas, extremamente, assim, requintadas espiritualmente, né? Por isso que Kapila Deva, no terceiro canto, quando ele fala para a mãe dele, Devahuti, que ela tem que se abrigar nos sadhus, que os sadhus são o refúgio, né? E que a associação com pessoas mundanas é a maior doença da existência material, e ele dá um exemplo terapêutico, que da mesma forma que o leite pode produzir um desarranjo intestinal, o iogurte, que é um leite transformado, pode curar. E ele fala da mesma forma que a associação com os assados, os não devotos, são assados e fritos, né? Fritos e assados. A associação com não devotos é tudo de inauspicioso. Não só não devotos. Realmente tem muitos não devotos que são legais, né? São pessoas interessantes, pessoas avançadas, e pessoas educadas, pessoas éticas. E eles são devotos. Talvez não sejam devotos como a gente costuma entender, uma coisa meia, assim, diferente, né? Estereotipada. Porque também tem devotos, pessoas que se assumem como devotos que não têm qualidades, né? Então, como eu estava dizendo, Kapila Deva diz que aqueles que se associam com pessoas de mentalidade mundana, se contaminam e têm uma condição de vida inauspiciosa, aqueles que se associam com sadhus começam a abrir, assim, a porta da liberação, né? E eu gosto muito do exemplo que eu de vez em quando dou, porque lá em Vrajabhumi, onde eu morava, em Teresópolis, e agora aqui também, a gente pode ter a mesma experiência. A gente sente a mudança de clima, verão, primavera, outono, inverno, e cada estação algumas plantas crescem, outras desaparecem, algumas flores, algumas frutas. Então tudo depende do ambiente, depende do calor, da atmosfera e de vários fatores, né?
Então a ideia é que todos nós temos muitas sementes kármicas no nosso coração. Algumas são boas e outras são ruins. E quando nós nos associamos com pessoas mundanas, eles estão aguando a nossa semente ruim. E o que vai brotar? Impaciência, intolerância, ateísmo, desconfiança, lamentação, insegurança, e vai brotar tudo isso. A gente vai estar alimentando isso que já está dentro da gente. Por outro lado, quando nós nos associamos com pessoas que são sadhus, né, orientadas espiritualmente, orientadas pelas escrituras, a gente vai estar aguando o quê? A tolerância, a amorosidade, a humildade, a confiança, o entusiasmo, a paciência, as qualidades divinas. Então, escolher com quem nós nos associamos é muito importante e é o sintoma de uma pessoa que entendeu a importância da vida espiritual do ponto de vista realmente científico, né? Não é só boa vontade, sei lá, fé, é realmente se posicionar, como o yoga diz, asana, se posicionar, temos que nos posicionar. Isso é asana, não é só uma asana física, mas nos posicionarmos em relação a tudo na vida. Então eu citei Kapila Deva, que ele fala sobre isso, que a associação com pessoas de mentalidade mundana cria uma condição inauspiciosa, assim como a associação com pessoas com mentalidade espiritual cria uma condição auspiciosa, e depois ele diz quais são os sintomas de um sadhu, né? E segundo ele, a primeira qualidade, da qual todas elas são uma consequência, é sadhava. O sadhu, ele é orientado pelas escrituras, ele não é orientado pela mente, pelo egoísmo, pelos seus interesses pessoais. Ele segue as instruções escriturais, até porque ele sabe que quem fez isso sempre obteve o resultado. Milhões e milhões de pessoas que se orientaram pelas escrituras atingiram um estado de consciência muito avançado. Então nós não somos cobaia de uma literatura como o Bhagavad Gita ou qualquer literatura védica. Essa literatura tem demonstrado realmente uma eficiência impressionante. Tanto é que ela chegou e conseguiu assim, superar a influência do tempo, chegou no Ocidente e está todo mundo, assim, pelo menos muitas pessoas ligadas e, opa, tem algo aí de muito especial que nenhuma escritura ocidental tinha oferecido, diretrizes muito claras e muito científicas e muito espirituais. Então Kapila Deva diz isso, Sadhava Sadhu Bhushanaha, que um sadhu, um verdadeiro sadhu, uma pessoa avançada espiritualmente, Bhushanaha, ela tem ornamentos, ela tem sintomas, e o primeiro deles é esse, Sadhava. Ela se orienta pelas escrituras. E como é que nós vamos nos orientar pelas escrituras? Lendo-as diariamente. Não tem outro jeito. E se fizermos isso, aí Kapila Deva dá uma lista de qualidades que a gente vai desenvolver. Titikshava, tolerância. Karunika, compaixão, misericórdia. Titikshava Karunika, Surida Savadehina. Nos tornaremos bem-querentes de toda entidade viva. Dehina, a palavra Deha é corpo, né? E Savadehina significa qualquer alma que obteve qualquer corpo, não só seres humanos. Todos os animais também, temos que nos preocupar com todos os seres, com as plantas, né? Esse verdadeiro conceito de meio ambiente, de ecologia, é você entender que existe uma centelha divina onde quer que haja vida, e a gente respeita e não, assim, corta, não destrói nada desnecessariamente, até uma alface, um simples maçã que tem vida também, nós oferecemos a Deus antes de nos alimentarmos. É um fruto, né, de uma árvore, você não está destruindo a árvore, já é o fruto, é uma energia pronta para o consumo. Mesmo assim o devoto oferece qualquer coisa, inclusive a água que ele bebe, para purificar-se de qualquer eventual karma, né? Então Surida significa que ele é um bem-querente, ele é amigo de todos. Savadehina, Ajata Shatrava, o devoto não tem inimigo. Ajata Shatrava significa Ajata, não nascido, Shatrava, inimigo. O inimigo do devoto não nasceu. Tipo aquilo fiado só amanhã, né? Então não tem inimigo. Essa coisa agora de ficar odiando os chineses, odiando
sei lá, um partido, um líder governamental. Isso não é a posição de um devoto. Ele entende que as coisas, existe um controle, e se as coisas estão acontecendo de modo que a gente está sofrendo, devido ao governante, devido, sei lá, a um país que agiu de modo equivocado, Krishna permitiu que isso acontecesse, porque ele viu que, de alguma forma, há um propósito por trás disso. Então, o devoto nunca fica desejando mal de ninguém, xingando ninguém, depreciando. Isso não é a nossa posição. Então, isso significa Ajata Shatrava. O devoto não acredita que tenham inimigos. Ele sabe que o maior inimigo nosso, como ontem à noite nós lemos, é a nossa própria mente, que atribui inimizade às outras pessoas. Então, Ajata Shatrava Shanta. O devoto é pacífico, ele perdoa, ele não guarda absolutamente rancor de ninguém, isso não faz bem para ninguém. O devoto, ele deleta diariamente antes de dormir, faz suas orações e joga na lixeira qualquer coisa. Ajata Shatrava Shanta e Sadhava Sadhuvushanaha, como eu disse, ele é orientado pelas escrituras, né? E esses grandes devotos que Bhishmadeva mencionou, esses Mahajanas, como ele disse, entendem isso muito bem e nos explicam isso muito bem. E a história de todos esses Mahajanas e as orientações de todos eles são encontradas no Srimad Bhagavatam. A história e as orações, as instruções de Brahma, de Shiva, de Kapila Deva no terceiro canto, de Bali Maharaj, que tem uma história maravilhosa, dos Kumaras tem várias passagens, de Shukadeva Goswami, Yamaraja, o próprio Bhishma a gente está agora estudando, e por aí vai. São grandes personalidades, então não há, assim, não há carência de informações espirituais. Se nós quisermos realmente entender como agir nesse momento de dificuldade, temos, assim, orientações muito precisas, né? Então, o que nós temos que fazer é isso. É aceitar esse momento como uma misericórdia. O verso que eu citei diz isso. Tate anukampan susamik shamano. Anukampan significa misericórdia. É misericórdia esse momento. O devoto vê assim. Não é somente karma. É karma coletivo do mundo, das pessoas de um modo geral. É karma, sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma misericórdia para a gente poder, como o verso que eu citei diz, conseguir, né, nos credenciarmos para nos libertarmos dos nossos problemas. E por isso temos que continuar Vidvag Vapubi Vidadhana Namaste, com o coração, com as palavras e com o corpo, oferecendo a Krishna. Isso vai nos dar Mukti Pade, vai nos dar liberação. Tem um verso de Rupa Goswami que fala disso também, né? Que Diva Mukta Sautyate, que uma alma liberada, Ihayasya, mesmo nesse mundo, não é que a gente precisa voltar para o mundo espiritual. Iha, aqui mesmo, Yasya, aquele que Harerdasya, serve a Deus. Ihayasya Harerdasya Karmana, com suas ações, Manasa, com seus pensamentos, Gira, com suas palavras, Nikilashu, em qualquer circunstância, com coronavírus, sem coronavírus, não importa, Nikilashu Avastashu, em qualquer lugar, ele pode estar sozinho num quarto, como agora muita gente está tendo que se isolar, não importa, qualquer situação, em qualquer lugar, se ele continua Karmana, agindo, Manasa, pensando, e Gira, falando, Haridas, como servo de Deus, Diva Mukta Sautyate, essa pessoa já é uma alma liberada. E só chegaremos a esse estágio passando pelos testes, né? Então, os testes são importantes para a gente se auto-observar e ver onde nós estamos fracos e onde nós temos que nos fortalecer e realmente quem nós somos, né? Por isso que eu disse já e repeti, para ver quem é quem, né? Ok. Vamos às perguntas. Dessa vez eu vou repetir as perguntas, porque recebi mensagens que as pessoas não estão conseguindo ouvir as perguntas. Então senta aqui mais perto, é possível? Se é que tem perguntas. Tem algumas perguntas.
salve. Vocês aqui de Govardhana têm perguntas? De repente entrou o sol aqui, espero que não esteja atrapalhando. A Bruna Gomes Correia pergunta: Maharaj, como diferenciar as reações de karma da misericórdia de Krishna que coloca o devoto em dificuldades? Entenderam? Como diferenciar As reações de karma. o que é karma ou o que é para o devoto? Depende do nível do devoto, né? Quando a gente fala em devoto, a gente está falando do quê, né? Mas se nós estamos realmente ali abrigados à energia espiritual, realmente ali praticando, seguindo os princípios, cumprindo com os votos que fizemos, lendo diariamente ali dentro da energia espiritual, que tem muitos devotos hoje em dia que estão visivelmente abrigados à energia espiritual, refugiados à energia espiritual. Porque Krishna fala isso, Satatan Kirtayantamaya Tantascha Drida Vrataha Namasantas Chamam Bhaktya Nitya Yukta Upasate. Quem está sempre cantando as glórias de Krishna, se esforçando com determinação, Drida Vrataha, né, com determinação, e prostrando-se diante de Krishna, reverenciando Krishna, como eu falei, essa pessoa está sob o abrigo de Mahatmanas Tumam Partha Daivi Prakriti. É um Mahatma, é uma grande alma, e está Daivi Prakriti Ashrita, está se abrigando na energia espiritual. Porque a prática espiritual é uma forma de nos abrigarmos. Quem não pratica não está abrigado, não tem jeito. Não é, mas eu sou devoto, mas você está praticando? Não. Então você não está abrigado. Então aqueles que estão abrigados, não é karma. A gente não está sentindo que é um karma, mas é uma misericórdia, porque nós estamos interagindo com o planeta inteiro, com a situação toda, com nossos familiares, nossos amigos, nossos conterrâneos, seja lá quem for, e a gente também está ali tendo que reagir, né? E por isso que eu disse, tem duas situações. Talvez o sintoma de uma pessoa que sinta que é karma e o sintoma de uma pessoa que entenda que é compaixão, qual é? Que é misericórdia, qual é? Aquele que sente que é karma está tentando se purificar, está em ansiedade, está com medo, está preocupado, está querendo se salvar, porque está identificado com o corpo, achando que eu tenho que me proteger, essa mentalidade muito caída, né? Francamente falando. E tem aqueles que reagiram, não, eu tenho que ajudar as pessoas a se conectarem com Krishna. Então essas pessoas certamente não estão conectadas com karma, pelo contrário, elas entenderam que é uma oportunidade de aumentar o meu serviço devocional. E né? Por isso que a Rainha Kunti orou daquela maneira, eu citei que ela pede as calamidades, porque o devoto canta a japa dele diariamente, ele está fazendo o quê? Cantando Hare Krishna. Krishna, por favor, me dê serviço. Então, no momento desse, nosso serviço aumentou. Eu vi que meu serviço aumentou, né? Milhares de mensagens. Então, a gente quer servir. E se você quer servir, para quem quer servir, é uma oportunidade. E para quem quer desfrutar, é momento de lamentação, é momento de tristeza, de ansiedade. Então, a gente pode se autoanalisar, se auto-observar, né? Como é que eu estou reagindo? Eu queria desfrutar, eu tinha tantos planos e agora eu não posso. Então, realmente, a gente está conectado à lei do karma. Eu quero servir, agora vamos, né, ter mais entusiasmo. O entusiasmo está dentro da gente, é só a gente acioná-lo, né? Então, eu acho que são as duas coisas. Pode ser karma e pode ser compaixão simultaneamente também. Porque quando Krishna age, a ação dele é sempre compaixão. E como nós reagimos é que vai definir se a gente está entendendo ou não a misericórdia de Krishna ou vendo como karma. Como o Prabhupada disse, Maya, a ilusão, e Maya Devi, né, que controla esse mundo através dos três modos da natureza, evidentemente a lei do karma está sob o controle de Maya. Maya só pode
assim, atuar na vida de quem acredita nela, né? Porque Maya é ilusão. Você acredita na ilusão, você acha que isso é real, aí você vai sofrer aquilo, né? Como aquele exemplo que é dado na filosofia nossa. Você está na escuridão, você entra num quarto e de repente você vê uma corda no chão, você grita, você se apavora, você fica com medo terrível, porque você pensa que é uma corda, que é uma cobra, e é só uma corda. Basta acender a luz para ver, poxa, é uma corda, não tem por que sofrer. Então, Maya é isso, a gente sofre ansiedade, perplexidade, insegurança, o que vai acontecer, porque a gente está no escuro. Quando você acende a luz, não tem cobra nenhuma, é uma corda. E acender a luz significa enxergar tudo com a luz do Bhagavata, a luz do Srimad Bhagavatam, a luz do Bhagavad Gita. Aí você vê que está tudo bem, não há por que sofrer. O momento é um momento assim, positivo, um momento interessante. Devemos ver assim. Próximo. Quem é que fez essa pergunta? Foi Bruna Gomes Correia. Bruna. Teve duas perguntas A relacionadas. Bruna que deu uma palestra de Ayurveda aqui? A Bruna. Que me deu um quadro muito bonito. Ela, eu esqueci o nome do namorado dela. Acho que é Felipe, né? Enquanto o senhor falava, surgiram duas perguntas relacionadas a esse ponto. Um é da Malat, que pergunta, então a diferença está na mentalidade de cada um? E a outra é do... Assim, a forma que você vai reagir vai definir se é karma ou não, né? Você pode assumir como, está acontecendo, eu estou sofrendo, aí você se conecta com o karma. Karma nós temos. Podemos nos conectar com ele, dependendo, se você tiver afim de... Como o Krishna fala, eu dou a ignorância, eu dou a lembrança e eu dou o conhecimento. Então, se a gente quer entrar nessa consciência que eu estou sofrendo, que é meu karma e agora tá tudo bem, Krishna te dá essa ideia de que é um karma. Mas se você quiser entender que, poxa, quero servir Prabhupada, não quero karma nenhum. E a outra pergunta foi do Abai Prasada, ele pergunta, dentro desse assunto entre karma e misericórdia, o karma também pode ser visto como misericórdia, já que karma serve para nos purificar? Sim, a palavra karma é simplesmente ação, né? E existe o que Prabhupada chama de Krishna Karma. Krishna age, né? E aí nós temos que reciprocar com ele. Hoje, Prabhupada falou isso em vários momentos, que ele age, ele atua para poder fomentar a nossa reciprocidade espiritual amorosa. Então podemos ver, o devoto pode sentir, poxa, o karma está vindo em cima de mim, né? O karma está me pegando e eu vou reagir espiritualmente. E aí, colocar na categoria de karma ou não karma não é importante. O nome que a gente vai dar para isso. O importante é a maneira que a gente vai reagir. Então, certamente é um fato que nós não estamos completamente livres de todos os karmas, mas o importante é como lidar com isso. Karma é misericórdia. Krishna está mostrando, assinalando que, olha, você pode reagir de uma forma mais interessante, né? A própria ISKCON, eu acho que a gente estava muito devagar, né? A gente não estava pregando. Por exemplo, o ano passado a gente viu devotos assim perdendo muito tempo, e ainda hoje, com assuntos políticos, né? Perdendo muito tempo, se conectando exageradamente com esse tema e desenvolvendo animosidade com outros devotos e numa mentalidade que não foi legal, definitivamente não foi legal, né? Acho que a gente entrou demais nesse assunto. Então, estamos realmente ainda, a ISKCON está precisando de uma reação. Eu acho que Krishna está dando uma chacoalhada e acho que alguns devotos vão sair dessa quarentena muito mais fortes, muito mais introspectivos, muito mais temerosos de Maya, porque temos que ter medo de Maya, né?
E outros não vão reagir bem e talvez haja uma filtragem, né? Pode ser, né? E como eu me lembro de ter lido uma reportagem que explicava que na Alemanha eles conseguiram ter um controle absurdo dos incêndios, aí parou de ter incêndio na Alemanha por um tempo, as florestas não sofreram mais de incêndio, e com o tempo os cientistas chegaram à conclusão que isso foi horrível, porque sem incêndio, árvores inúteis e matos cresceram e sufocaram algumas árvores e prejudicaram, e que o incêndio é necessário para purificar o lugar também, e faz parte, né? Tudo que Cristo faz é bom. Lógico, não incêndio criado pelos seres humanos, incêndios assassinos, mas, né? Então, um pouquinho de problema no mundo, e mesmo dentro da ISCOM, eu acho que ajuda a mostrar quem é quem, como eu disse, né? Assim, a dar uma purificada, dar uma purificada mesmo. Acho que é isso. A biologia chama de distúrbio intermediário, né? Temos uma bióloga aqui que diz que em biologia chama distúrbio intermediário. Ajuda a aumentar a biodiversidade do local. Isso aí. Okay, próxima pergunta é da Vaquim Desirê Gonçalves, Rio de Janeiro. Ela pergunta: quais são os indícios que mostram que uma pessoa que hoje se manifesta como assado pode vir a se tornar um sado ainda nesta vida? Sintomas de autoanimação. Uma pessoa que não é devoto, que não está interessado em praticar a consciência de Krishna, qual o sintoma que ela está em condições de se tornar um devoto e começar a praticar, né? Não sei, né? Essa pessoa está querendo se associar, está querendo ler, está demonstrando o que Rupa Goswami chama como Adou Shraddha, esse desejo preliminar. Prabhupada também traduz Shraddha como desejo preliminar. Ela está aceitando, né? Dando assim se permitindo, né? O pessoal adora falar assim, né? Se permitindo receber a misericórdia de Cristo, né? Eu sempre dou esse exemplo, tá? No Bondade como estilo de vida, né? Que o sol é poderoso, mas você pode fechar todas as janelas e portas e não recebê-lo. Então você tem que abrir a janela, tem que abrir a porta. Temos que abrir a nossa mente, abrir nosso coração para Cristo. Mas nem todo mundo está nesse momento ainda e a gente tem que entender, né? Talvez um sofrimento pode ajudar a pessoa a tomar essa atitude, né? Eu entendi a pergunta da Desirê, depois eu converso com ela. Eu sei o que ela está querendo saber. Eu não consigo responder sem ter uma conversa com ela, saber o que está acontecendo. Eu não sou mágico, né, Bidu? É uma pergunta da Sundarangi Devidasi. Uma pergunta da Sundarangi. Pediria para explanar melhor a diferença entre relações materiais e relações espirituais que o senhor mencionou no início desta aula. Como podemos entender de forma prática essa diferença? A pergunta é a diferença entre relações materiais e relações espirituais. Acho que o Prabhupada explicou no significado. As relações materiais são baseadas, acho que vou até ler aqui para ver as palavras exatas que o Prabhupada usou, mas ele disse o seguinte, cadê você? As relações materiais baseiam-se na reciprocidade de desfrute material. Eu me relaciono com aquela pessoa porque eu desfruto disso. Eu gratifico meus sentidos, né? Vamos ver o final da frase. Que depende principalmente de recursos materiais, né? Ela está dando algo para mim que me dá uma satisfação, só que esse algo é um recurso material, é material. Uma amizade material, é sentimental, né? Uma coisa mundana, né? E no caso espiritual é o contrário. Inclusive a gente está falando o tempo todo sobre sadhu, que é uma palavra que tem outro significado. A palavra sadhu significa aquele que segue as escrituras, mas a palavra sadhu
também significa aquele que corta. Quando nós nos associamos com o Sadhu, ele corta nosso apego material. Ele corta. Prabhupada fez isso com milhares e milhares de pessoas. Ele cortava, né? Então, nós queremos cortar nossos apegos e não conseguimos fazer isso sozinhos. E aí, quando nos associamos com alguém forte espiritualmente, ele vai lá e dá esse tiro de misericórdia e a gente avança, né? Então, com os não devotos, os materialistas, é exatamente o contrário. Eles aumentam a nossa fé na importância do refúgio material, de acreditar, né? Eles acham que é uma ilusão você se render a Deus, religiosidade, tudo é uma ilusão. A verdade mesmo é você trabalhar, ganhar dinheiro. Não é verdade isso. Fizemos isso por milhares de vidas, né? Agora, não que a gente seja contra isso, a pessoa pode se inserir na sociedade, mas se ela não tiver uma força espiritual, uma compreensão espiritual, ela corre risco de estar muito conectada nas coisas materiais e se perder, né? Porque se você analisar como funciona o Varnashram Dharma, que é a forma de organizar a sociedade, antes de se inserir na sociedade, assim, o discípulo, o devoto que aceita uma disciplina, fica entre 5 a 25 anos, mais ou menos, 20 anos, não inserido na sociedade, estudando, servindo o guru, praticando. E aí, depois de 20 anos de prática bem intensa, aí ele vai se inserir na sociedade. Então, acho que às vezes a gente se precipita sugerindo que jovenzinhos se insiram na sociedade e estando ainda muito fracos e muito pouco convictos e muito pouco, com muito pouca realização, aí depois começa a ficar politizado e muito preocupado com política e começa a achar que a filosofia não é tão... que na verdade o mundo e os problemas, e aí já era, moda paixão. Né? Verdade. Shrimati disse que hoje o som está mais baixinho. Acho que eu que estou mais cansadinho, Shrimati. Vou melhorar aqui. Fizemos ao ar livre aqui, o microfone aqui, acho que não ajeitei direito também. Amanhã eu vou dar uma atenção maior sobre isso, tá? Mais alguma ou já tem. 8h10? Tem mais. A Dani Azevedo pergunta: devoto é apenas quem serve Krishna ou um religioso também é considerado um devoto? Às vezes a pessoa nem é religioso e é considerado um devoto também, num sentido, né? É muito difícil a gente definir o que é um devoto. O que Bhagavad Gita deixa bem claro, se a gente estudar, não só a Gita, mas todas as escrituras, é que existem os 3 modos da natureza: ignorância, paixão e bondade. Uma pessoa no modo da bondade é superior a uma pessoa no modo da paixão, que é superior a uma pessoa no modo da ignorância. Então, mesmo um não devoto, no modo da bondade, em vários sentidos, ele é superior a um devoto no modo da ignorância. Imagina, eu sou devoto, mas eu invejo, eu critico, eu falo mal de todo mundo, eu sou devoto. Que tipo de devoto? Acredito em Krishna, mas não pratico nada. Não sei se essa pessoa é tão assim evoluída quanto um ateísta que é compassivo, que é ético, que é bondoso e que tem qualidades assim divinas, né? Então, acho que é difícil a gente... Eu tenho pensado muito nisso, pelo menos, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que se dizem ateístas que são interessantes, pessoas que dá para sentar e bater um papo incrível, com a cabeça muito aberta, intelectuais até, e mais os agnósticos, que não são ateístas assim, invejosos, né? Mas pessoas interessantes, que ainda não se sentiram chamado para compreender Deus, mas sentiram chamado de serem pessoas boas e éticas e assim piedosas e preocupadas com o bem-estar, né? Então, você vai encontrar muitas pessoas religiosas, mas poucas pessoas boas. Então, pessoas religiosas hoje em dia não quer dizer muita coisa não, infelizmente. Porque a religião não está querendo dizer muita coisa.
A Gita diz que hoje em dia na Kali Yuga, irreligião se tornou religião, né? E religião muitas vezes se tornou irreligião. Então as coisas estão complicadas. O comportamento é que define quem é quem. Então, pergunta de Daru Krishna. Jai Gurudeva. Existem vários tipos de níveis de castas e níveis de evolução de nós devotos para um pai de família e bem mais difícil de praticar. É bem mais difícil praticar todos os princípios com tanta precisão. Não tem um formato que se adequa a essa posição? O formato chama-se Grihastha Ashram. Todo ashram é um formato. A palavra ashram significa o quê? Uma posição ideal para praticar vida espiritual. Tem o Brahmachari acha que tem a sua posição, tem o chefe de família, tem o Vanaprastha e tem o Sannyasi. Todos são ashrams, né? Então, eu conheço a vida de Daru Krishna, da sua esposa, dos filhos, e eles estão numa posição ideal, fazem lapidar, pregam, mas às vezes tem momentos, filhos pequenos, e um momento mais a paixão vem, desenvolvimento econômico, começa a trabalhar mais, porque faz parte, né? E aí sente que a vida espiritual fica um pouco sacrificada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente já trabalhou demais, já se desenvolveu economicamente milhões de vidas já. E nesse momento que Prabhupada veio à Terra, Chaitanya veio à Terra, e a gente está tendo acesso a tudo isso, a gente tem que dosar bem e tentar não entrar demais no modo da paixão, se preocupar com ter medo, né, do modo da paixão e equilibrar, ter uma vida regulada. Prabhupada aconselhou devotos com uma situação parecida, dando exemplo até dele, que parece que ele fez assim quando ele era grihasta, que ele cantava 4 voltas antes de tomar o café da manhã, cantava mais 4 voltas antes de almoçar, mais 4 voltas antes de jantar e mais 4 voltas antes de dormir. Mas cantar as 16 voltas. Acho que o número 16 que Prabhupada deu para a gente é uma misericórdia dele. Força a gente a se disciplinar, a não perder tempo com outras coisas, né? Senão a gente não canta. Quem não se preocupa com o tempo e aceita perder tempo com televisão, Netflix, sei lá o quê, e não prioriza a japa, essa pessoa realmente está com problema, né? Está com uma doença espiritual. Então, apesar de, às vezes, o grihasta estar nesse momento de ganhar dinheiro, que é importante, até pode ajudar o movimento, e ele até ajuda. Até ajudou. Eu vou pedir mais ajuda. Nesse momento. Ainda assim, o devoto não fica satisfeito. Fala, não, eu fiz um voto, eu tenho que cumprir. Então agora que já parou todo mundo, Daru, para, vamos rever certos conceitos e ajustar o que tem que ser ajustado. Mas respondendo o Grihastha Ashram, Prabhupada inclusive diz que é uma posição muito segura. Um solteiro está numa posição perigosa, né? Maia está ali o tempo todo atacando ele. Uma pessoa que tem um lar espiritual com filhos tão legais como você tem, uma esposa tão legal, está numa posição muito boa. Tem que ser grato e reconhecer. Eu acho que você é grato e reconhece. Ok, agora tem 3 perguntas. Uma é sobre Dharma, outra é sobre oferecer alimento e uma é sobre viagens. Se eu quer. Acho que escolhe uma aí, porque já está tarde. Tá, então a última é... Os empregados já chegaram, tem que trabalhar. Tá, a Ana Batista pergunta: bom dia, Maharaj, o senhor pode falar sobre dever prescrito? Dever prescrito, quando o Krishna fala disso, ele está explicando sobre Varnasha, né? O Brahmachari, ele tem certas coisas, né? Ele está lá servindo o Guru, ele tem que ter uma vida disciplinada, estudar os Vedas, praticar um pouco de austeridade. O Grihasta tem que cuidar bem da sua família, tem que fazer sacrifício, dar caridade. O Dharma do Grihasta, o dever prescrito é dar caridade, que é o chefe de família, né?
E o sannyasi tem o dever prescrito de pregar a consciência de Krishna, de espalhar a consciência de Krishna, de dedicar-se a isso. Assim como um brahmana também tem essa função, né? Assim, a cabeça da sociedade. Um brahmana, ele tem que usar essa habilidade, essa intelectualidade para estudar os Vedas e propagar. Um kshatriya para proteger a sociedade. Então, uma pessoa com natureza de kshatriya agora tem uma função diferente de um brahmana, pode se preocupar com outras coisas, né? Fazer arranjos para ajudar as pessoas e por aí vai. Então, é difícil falar do dever prescrito, porque a pessoa tem que ter muito autoconhecimento, então isso demora um pouco. Não dá para dizer qual o dever de cada um imediatamente. Por isso que o primeiro dever nosso é estudar os Vedas, cantar Hare Krishna e cuidar da nossa vida espiritual. Esse é o dever prescrito nosso nesse momento, que é para todo mundo, né? Nessa fase que a gente está. Ok? Acho que está legal. Hoje, só para recapitular, 17 horas faremos um Kirtana. A partir de hoje, todos os dias aqui na Ecovila. 18 horas vai ter palestra de Bhagavad Gita. Hoje é capítulo 2, verso 65. Quem vai dar é a Bhaktirasa. E à noite eu vou dar 19h15, capítulo 6, verso acho que 8 da Bhagavad Gita. Então, tem vários outros programas acontecendo aí. Tá interessante ver isso, né? Ok? Agradeço aí todo mundo. Eu vi que teve muita gente aí que falou coisas legais. Estava vendo aqui o da Kunti. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Kunti. O som está ótimo. Opa, que bom. Recebo a aula de hoje com misericórdia de Krishna. Poder ouvir sobre esse tema e poder refletir sobre isso é um privilégio. Gratidão, Maharaj. Realmente, Prabhupada nos abençoa aqui com um significado maravilhoso. E nós aqui nos sentimos muito privilegiados de estar abrigados, né, num Dhamma sagrado, com deidades. Imagina se acontecesse isso, se eu estivesse fora daqui, num lugar aí remoto, não podendo estar associado, ia ser chato. Mas chegamos na hora certa, fechou tudo, eu estou aqui. Uau, misericórdia. O único problema que pode acontecer é a internet, sei lá, dar ruim, né? Aí vai ser chato, né? Porque aí não vamos fazer o que da vida, né? Mas acho que isso não vai acontecer, não. Obrigado, então. Bom dia a todos. Glórias a Srila Prabhupada.